Olá, você sabe como funciona o motor de um veículo? Não? Pois é, pessoal, é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Antes de falar sobre o motor, temos que conhecer a estrutura sobre a qual os veículos são montados. Chassi. O chassi é uma estrutura onde o assoalho é separado da carroçaria. São fixados nele os componentes do veículo, inclusive o motor, a suspensão, a carroçaria e outros. O monobloco. O monobloco é uma estrutura inteiriça, integral, onde estão o assoalho, a carroçaria, laterais e o teto. O chassi, por ser uma estrutura mais resistente, é utilizado em veículos como caminhões e caminhonetes, que são veículos que recebem uma carga maior de peso. Já o monobloco é utilizado em carros de passeio. O motor é uma fonte de energia, é a fonte de energia de um veículo e ele transforma a energia calorífica produzida pela queima do combustível em energia mecânica, necessária para que o veículo entre em movimento. Nós temos aqui a ilustração de um motor, as três partes básicas de um motor. A parte superior, que é o cabeçote ou tampão, peça que vai fechar o motor. Nós temos aqui também o bloco dos cilindros. Os cilindros são essas cavidades que nós temos aqui no bloco, onde trabalham os pistões. E na parte inferior aqui, nós temos o cárter, que é a peça que armazena o óleo lubrificante do motor. Nós podemos perceber aqui algumas outras peças aqui, a árvore de manivelas, ou eixo vira-brequim ou gira-brequim. Nós temos aqui também o volante do motor, as bielas e os pistões. Dá para a gente perceber aqui nessa ilustração. Agora, os elementos fixos ou peças fixas do motor. O bloco, cilindros, câmara de combustão, cabeçote, juntas de vedação, cárter, e a peça mais pesada do motor é o bloco. Aqui nós temos bloco, cilindro, câmara de combustão. Aqui é um conjunto só. Os cilindros são aquelas cavidades que eu mostrei anteriormente no bloco do motor, que quando aberto, o motor está aberto, a gente chama de cilindros, e quando o motor é fechado pelo cabeçote ou tampão, nós vamos chamar essas cavidades de câmara de combustão. É lá dentro que o combustível é queimado. Cabeçote ou tampão, também nós vimos na ilustração anterior, a parte superior do motor que fecha o motor. Juntas de vedação, elas servem para fazer, como o próprio nome sugere, a vedação na união, na junção de uma peça com outra. E o cárter, que fica na parte inferior do motor, que é onde fica armazenado o óleo lubrificante do motor. Então aqui nós temos o bloco, nós temos o bloco e as cavidades aqui no bloco, que são cilindros. Quando abertas, quando aberto aqui, o motor aberto, a gente vai chamar de cilindros. Quando fecha, o cabeçote ou tampão fecha aqui, vai se tornar uma câmara, câmara de combustão, que é onde o combustível é queimado. Agora aqui os elementos móveis ou peças móveis do motor. As peças fixas servem de base para as peças móveis. Então vamos aqui para as peças móveis. O pistão, que trabalha dentro dos cilindros. A biela, que transfere o movimento da árvore de manivelas para o pistão, faz o movimento de empurrar o pistão para cima ou puxar ele para baixo. A árvore de manivelas, que está lá embaixo, que vai transferir movimento ali para a biela e, consequentemente, para o pistão.
As válvulas estão lá na parte superior do motor, estão lá no cabeçote, que vão controlar a entrada de combustível nos cilindros ou a saída dos gases depois que o combustível é queimado. Comando de válvulas, né, é um eixo que vai comandar o movimento das válvulas. Volante do motor, que é ligado à árvore de manivelas. Todo o movimento do motor começa no volante do motor. O primeiro giro do motor começa ali no volante do motor. Aqui os 4 tempos do motor. Cai muito em prova, gente. 2 coisas que caem muito em prova. Cai muito em prova perguntando quais são as peças fixas e as peças móveis do motor e também quais são os tempos do motor. Vamos ver aqui agora os tempos ou ciclos, né, do motor. Aqui nós temos ilustrado aqui o primeiro tempo, que é chamado de admissão ou aspiração. Nesse primeiro tempo o pistão desce, né, é puxado para baixo aqui pela biela, que é a biela. O movimento rotacional da árvore de manivelas puxa a biela para baixo e, por sua vez, puxa também o pistão para baixo. Nesse momento, a válvula de admissão está aberta, permitindo que entre no cilindro a mistura ar-combustível. A válvula de escape está fechada. O segundo tempo é chamado de compressão. Nesse segundo tempo, o movimento rotacional da árvore de manivelas faz com que a biela empurre o pistão para cima, a seta aqui mostrando. Nesse momento, as 2 válvulas, a válvula de admissão e a válvula de escape, estão fechadas. Então, o combustível, né, a mistura ar-combustível, é comprimida ali dentro do cilindro. Nós temos aqui o terceiro tempo. Nesse terceiro tempo, nós chamamos esse terceiro tempo de explosão, ou combustão, ou expansão. Nesse tempo aqui, entra em ação a vela de ignição. A vela gera uma faísca, fazendo com que esse combustível que está comprimido dentro do cilindro queime, exploda. E quando ele explode, ele vai empurrar, o impacto da explosão vai empurrar o pistão para baixo novamente. Aqui a seta está mostrando aqui. Empurra o pistão para baixo. O pistão vai para baixo e com o impacto ele sobe novamente. Quando ele sobe aqui nós temos o quarto tempo, que é expulsão, exaustão, escape ou descarga. Nesse tempo aqui, o pistão sobe, a seta está mostrando aqui, o pistão sobe, a válvula de escape está aberta e o pistão empurra os gases resultantes da queima do combustível para fora do motor, vai lá para a descarga do veículo. E aqui, pessoal, nós temos a ilustração dos movimentos aqui dos 4 tempos do motor. Lembrando que esses 4 tempos acontecem em cada um dos cilindros. Então, em todos os cilindros vai acontecer os 4 tempos. Nós vimos anteriormente um tempo em cada cilindro por questões didáticas, mas acontece os 4 tempos em cada um dos cilindros. Pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Um abraço e até mais.